Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus e esperamos que durante todos esses programas que você tem nos acompanhado, você tenha recebido ajuda em relação à fé em Cristo Jesus. Que você tenha restabelecido a sua alegria e a paz no seu viver. Muito bem, ontem nós falamos sobre a conversão de Paulo e a visão de Cristo à igreja. Hoje nós vamos dar um pouco mais de continuidade nesse tema. Vimos que é muito importante que a visão que o apóstolo Paulo teve ontem, na verdade, o que nós falamos ontem, é que Paulo, antes, Saulo significa o grande e Paulo significa pequeno. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha a posição de Saulo, ele defendia com unhas e dentes a tradição do judaísmo, porque era aquilo que ele tinha recebido e era isso que ele seguia. Vimos ontem que ele é como se fizesse parte de uma patrulha da religião, em que ele começou a perseguir a igreja, e vimos que a igreja, a palavra igreja, no grego, que é eclesia, no grego significa eclesia, significa as pessoas chamadas para fora. Porque olha que interessante, na verdade, no plano de Deus, ele não podia ter sequência, Deus não tinha mais, o próprio Deus, o Senhor Jesus, na verdade, ficou de fora. Se você olhar naquela época de Saulo, na época que ele vivia, na verdade, Jesus estava de fora. Eles deixaram Jesus de fora e se concentraram em práticas religiosas, mas o próprio Jesus não fazia parte daquilo mais. Ou eles não aceitavam Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, em Pentecostes, o Espírito veio, o Senhor Jesus como Espírito veio, e na pregação do apóstolo Pedro, muitos creram no Senhor Jesus, creram na fé em Jesus Cristo, no que o Senhor Jesus fez, na redenção, creram que Jesus, por invocar o nome do Senhor Jesus, eles foram salvos. Então, o Senhor Jesus, ele chamou aquelas pessoas que estavam, já que a religião, o tradicionalismo judeu não deixava Jesus entrar, eles estavam mais preocupados, eles viraram as costas para Jesus e Jesus estava de fora da religião. E Jesus fez o quê? Simplesmente chamou, através do evangelho, chamou para fora aqueles que creram nele, aqueles que estavam na religião, no judaísmo, o Senhor Jesus chamou. Assim aconteceu na minha vida e deve ter acontecido na tua vida. Muitas vezes nós estávamos até cansados de um viver religioso, com práticas religiosas, mas com fardo, com peso, e na verdade nós estávamos virando as costas para Jesus, nós não tínhamos alegria, não tínhamos paz, até um dia que o Evangelho, o nome do Senhor Jesus chegou até mim e chegou até você. Nós invocamos, falamos, Senhor Jesus, eu quero viver na fé, simplesmente pela fé, crendo em Ti, ouvindo a Ti. E o Evangelho em Pentecostes, quando Pedro pregou, na verdade aqueles que creram saíram da religião. Jesus não podia entrar lá no judaísmo, então ele chamou. Então a igreja é simples assim. São as pessoas que foram chamadas para fora da religião. Muito bem, vimos ontem que o Saulo até então ele começou a perseguir a igreja, que são aqueles que estavam chamados para fora, até achando que o que ele estava fazendo estava agradando a Deus. Mas o que aconteceu? No caminho para Damasco, onde ele tinha uma carta, uma autorização para prender aqueles que deixaram o judaísmo e invocavam o nome do Senhor Jesus, que na verdade era a igreja, que estavam ali em Damasco reunidos, ele falou, se eu achar alguns, eu vou prendê-los e trazer para Jerusalém.
que aconteceu? No caminho para Damasco, vimos ontem que ele recebeu uma luz muito forte. Por isso que nas nossas orações sempre devemos orar: Senhor, venha me iluminar. Senhor, o que eu estou fazendo está de acordo com a tua vontade? Enfim, na luz, Paulo foi derrubado por terra. Aí Deus falou: agora eu posso levantar você. E o Senhor Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo falou: quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E vimos ontem, eu espero que tenha ficado claro, que o Senhor Jesus, quando ele fala: por que me persegues? E Paulo ficou 3 dias, ele meditou nisso. Ele falou: pera um pouco aí. Eu estou perseguindo aqueles que invocam o nome de Jesus. Mas não estava assim, eu não estou perseguindo esse Jesus, eu persegui aqueles que invocavam o nome dele. Então ele ganhou uma visão de Cristo. Ele ganhou uma visão. Paulo, ele ganhou uma visão aqui. Que Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E a igreja, que eram aqueles que invocavam, são as pessoas que invocavam o nome dele, é o corpo de Cristo. Agora, o corpo e a cabeça, na verdade, ou o corpo e a cabeça, na verdade, é uma pessoa. É uma pessoa. Ou seja, Cristo e a igreja, na verdade, é uma pessoa. Paulo ganhou essa visão. Paulo ganhou essa visão. Que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E Cristo e a igreja é uma pessoa. Paulo lhe ganhou essa luz quando o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ganhou essa luz que as pessoas que estavam aqui na terra eram o corpo de Cristo. É possível você falar assim, vamos supor que se você está me perseguindo, não é? Você fala assim: ô Luiz, eu estou perseguindo o seu corpo, mas não a sua cabeça. Não, não é possível, porque o corpo e a cabeça é uma única pessoa. Então ele ganhou a luz, uma luz que governou a vida dele, dirigiu a vida dele, a tal ponto que ele foi absoluto para isso. Ele viu que aqueles, não importa quem seja, que invocam o nome dele, que invocam o nome do Senhor Jesus, ele ganhou aquela luz, que Jesus está dentro, que Cristo está dentro daquelas pessoas que invocam o nome dele. Ó Senhor Jesus, quando eu e você cremos no nome do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito, a vida de Jesus. O Espírito de Jesus entrou em mim, entra em você e você passa a fazer parte, assim como eu e todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, passam a fazer parte do corpo de Jesus. Eu gostaria de ler com você, isso impactou tanto o viver, a vida do apóstolo Paulo, que na carta dele aos Coríntios, na igreja em Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler esses versículos. Deixa já a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 20. Vamos ler, que eu acho que aí nós vamos ganhar uma impressão, um impacto mais forte dessa visão de Cristo à igreja, Cristo como cabeça, a igreja como corpo de Cristo, sendo uma única pessoa. Não saia daí, voltamos já já.
Oportunidade imperdível. Imóbile lança a primeira etapa de vendas do loteamento Summerville, na Avenida Bianucci, a 1.000 metros do centro da cidade. Lotes a partir de R$115 mil com até 90 dias para pagar ou 20% de entrada e o restante em até 36 vezes. Não percam, apenas 20 lotes na primeira etapa de vendas. Ligue 99987-4641. Fale com Anderson e reserve o seu. Olá, estamos de volta com o nosso programa, com o seu programa Café com Deus. No primeiro bloco, nós falamos sobre a visão governante que Paulo teve com respeito a Cristo e à igreja. Até então, Saulo, depois que ele se converteu, se voltou ao Senhor Jesus, nós vimos no caminho de Damasco, nós vimos que ele ganhou essa visão, que Cristo, que aqueles irmãos, aqueles que invocavam o nome de Jesus, aqueles que receberam o Evangelho, creram em Jesus e viviam por meio de Jesus como Espírito, ele viu que essas pessoas chamadas para fora do sistema religioso, sistema mundano, eles faziam parte do corpo de Cristo, eles eram membros do corpo de Cristo. E ele viu que Cristo é o cabeça do corpo e aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, que receberam o Evangelho, era o corpo. Que na verdade você não pode separar cabeça do corpo. Ou seja, Cristo como cabeça, a igreja como corpo, na verdade, é uma única pessoa, é o novo homem. Isto é simples assim. Paulo foi tão impressionado com isso que ele desvinculou, ele se livrou do velho homem, ele se livrou da religião. Isso aí tirou um peso tão grande dele, por um lado, e ele foi tão impactado com isso, que a vida da igreja, o viver do corpo de Cristo, ele viu que eram todos aqueles que invocavam o nome do Senhor, e todos fazem parte, aqueles que creem em Jesus fazem parte do corpo de Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Eu tinha falado 11, mas é versículo 12, vamos ver aqui. Diz assim, ele foi tão impactado com essa visão que governou a vida dele. Porque assim como o corpo é um, o corpo, na verdade, é uma pessoa. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ele está falando que o corpo, na verdade, é o próprio Cristo. É claro. Você não fala assim, que é uma coisa só, porque a mesma vida que está no cabeça, é a mesma que está no fluir do corpo. Né? E aí ele diz o seguinte, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeu, olha que interessante. Ele falou, olha, eu ganhei uma visão governante que nós não podemos nos dividir. A partir do momento que você crê em Jesus, ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É maravilhoso. Esta é a verdadeira unidade. Quando você crê em Jesus e você entra, você faz parte desse corpo de Cristo, não importa se é judeu, não importa, então, nacionalidade, se você é brasileiro, se você é argentino, se você é chinês, se você é americano, não importa. Não há barreiras culturais de nacionalidade. Aos olhos de Deus, há uma unidade, deveria ser assim na prática também. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor estão fazendo parte do corpo de Cristo. E também não há classes sociais, não importa, ele fala aqui se é escravo, se você é livre, a todos nós foi dado